Bom, hoje a gente vai apresentar nosso trabalho de sociologia sobre social democracia e o nosso grupo é composto pelo Júlio César, pelo Kaique Mateus, pelo Leonardo de Souza, por mim o Matheus Barbosa, o Nicolas Pinheiros e o Vitor de Oliveira Serra. Eu vou falar um pouco o que é a social-democracia. A social-democracia é uma corrente política que surgiu na Europa na segunda metade do século XIX. Ligada em suas gêneses ao marxismo, ela se metamorfoseou ao longo do tempo, firmando-se como uma concepção de centro-esquerda, no âmbito da democracia representativa, com uma perspectiva de Estado voltada para reduzir as iniquidades sociais sem abolir o capitalismo. Ela se popularizou no século XX, no continente europeu, especialmente pós Segunda Guerra Mundial, quando a reconstrução dos países afetados pela guerra demandava uma participação mais ativa dos estados. Também denominada de socialismo democrático, a social-democracia priorizava as reformas sociais para redistribuir renda por meio de acesso a serviços públicos gratuitos, tais como saúde, segurança, educação e previdência, bem como uma política econômica que contemple também as populações mais desassistidas. Como o Kaique falou no primeiro slide, ela surgiu na Europa, ligada ao movimento operário no século XIX. E nesse período, os estados limitavam-se à função de polícia e algumas poucas regulações. A sua atuação era limitada, mais voltada para reprimir violentamente a classe operária no que reivindicava. Então, os operários eles perceberam que eles precisariam se organizar e entrar na política, e caso contrário, eles não conseguiriam combater a repressão policial e implantar o socialismo. Já por volta de 1860, eles formaram-se os primeiros partidos operários. E ao longo do tempo, foi crescendo sua densidade eleitoral e eles passaram a ocupar um bom número de cadeiras nos parlamentos europeus, embora eles nunca ultrapassassem a metade das vagas, né? Ao chegarem a esse patamar de influência, sua orientação ela mudou, que ela passou a implantar o socialismo, que o socialismo traria altos custos políticos e sociais. Então, eles decidiram concentrar os seus esforços em promover melhorias de condições de trabalho e salário, ao invés de fazer a revolução do proletariado. Então, a decisão política dos social-democratas foi aprimorar no curto prazo a qualidade de vida dos eleitores que representavam. Os social-democratas eles precisavam de um investimento privado para melhorar essas condições sociais e econômicas da população. E por isso eles decidiram reformar o capitalismo ao invés de tentar implantar o socialismo. Já no século XX, a social-democracia desenvolveu-se como contraponto ao marxismo revolucionário e ao liberalismo clássico. Nesse período, foi fortemente influenciado pelas teses do economista John Maynard, que era um intelectual que concebeu um modelo de estado de bem-estar social, em que o ente governamental assume o papel de organizar a economia com a dupla missão de promover o progresso econômico e oferecer aos cidadãos da rede de proteção social para as fases da vida. O estado de bem-estar social foi incorporado ao ideário social-democrata. Agora, a social-democracia, ela originalmente era uma vertente do socialismo, pois foi desenvolvida no seio do movimento operário no século XIX. Todavia, ao longo do processo histórico, passou a divergir dessa corrente. Ao contrário do socialismo marxista, a social-democracia não é incompatível com o capitalismo. Antes, procurava mitigar seus efeitos negativos por meio do sistema político.
Portanto, ela é uma corrente política reformista e não revolucionária, que por meio de políticas econômicas e sociais promove modificações pontuais no modelo econômico capitalista, porém não substitui nem o reestrutura. Os socialistas revolucionários rechaçam esse posicionamento por acreditarem que o capitalismo seja impassível de reforma. A social-democracia no Brasil passou a ganhar destaque durante a transição democrática, no caso da ditadura militar, iniciada em 1964. O partido brasileiro que leva o nome de social-democrata é o PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira. Ele foi formado no período da redemocratização por intelectuais da esquerda inspirados, sobretudo, pela social-democracia alemã. Sua origem não se encaixa com os antecedentes históricos de um partido social-democrata. Os partidos com esses viés, em seu início, são operários, em outras palavras, partidos formados por sindicalistas. Ao se formarem comumente, têm um discurso radicalizado, porém, na medida em que participaram das eleições e especialmente quando compõem um governo, tende-se a moderar. Falando sobre a diferença que se apresenta entre a experiência social-democrata no Brasil e nos países europeus, é que na Europa o caráter reformista é explorado de maneira mais contundente, ou seja, há reformas nas leis e no sistema tributário que permite uma distribuição mais equitativa de riqueza. No Brasil, o caráter reformista não foi predominante, sendo substituído por políticas focais para a população vulneráveis. Bom, agora falando sobre os pontos positivos e negativos da social-democracia, os pontos positivos é que a diminuição da desigualdade de renda, o acesso amplo a bens e serviços básicos e a melhoria na qualidade de vida. E nos pontos negativos, a alta carga tributária, o endividamento do Estado e também a expansão continuada do tamanho do Estado. Essa é a nossa referência e essa foi a nossa apresentação. Obrigado.